E aí pessoal, beleza? Sou o Fábio Marcondes, autor de 6 livros publicados. E aqui a gente fala sobre abstinência e dependência química. E falamos também da vida, tá? Ao tema de hoje, eu não sei o título, mas é mais ou menos o seguinte, né? Vaidosamente falando de mim, para que obviamente existindo algo, né, que para aqueles que se identificarem possam então traduzir para suas verdades e criarem esses próprios caminhos, eu, ao primado da minha épica, romantizada e dramatizada crise de ansiedade vivida, estou em uma terapia que está sendo assim, ó, um tesão. E, cara, vários desbravamentos, revisões em coisas que eu já trabalhei, e ainda assim, cara, a descoberta de novos lugares que até então eu não conhecia. É interessante porque não são novos lugares que eu não conhecia, eram lugares assim que até mesmo eu já tinha trabalhado, mas a forma que tem sido vivenciada é realmente nova, sabe? E é muito gostoso o que eu vou dizer agora, mesmo sendo bem egocêntrico numa característica de supervalorização. E ao me supervalorizar é porque a minha insegurança é tão grande, né, dentro de um olhar terapêutico, né, maduro inclusive, prático, né, e até mesmo isso sendo apresentado como uma defesa, pois sim, eu tenho uma origem, né, um núcleo duro, algumas verdades, né, de base da infância, por exemplo, que são de insegurança, de timidez, de medo, de interpretações assim feitas por mim, então, de rejeição, quando não reais, mas talvez ali potencializadas da forma que eu enxergava, sentia, né, às vezes tentava me colocar ou não sabia como expressar. Então, ao longo da minha existência, né, desenvolvimento humano, pessoal, né, o crescimento, atribuindo então os 14 anos com a droga, em diante, até os 29, e posteriormente tendo então do vício em droga a sobriedade e abstinência como um outro primado, né, a supervalorização, eu também, por ter uma vida muito presente com aspectos terapêuticos, cara, faço uns batidão, cara, na sessão que é muito louco, mano, muito louco, né? Então, tem uma licença poética, sim, tem um puta, mano, de um valor, assim, dinâmico de quem realmente trabalha, né? E ok, porque isso não faz com que eu seja melhor ou pior, é um reconhecimento pessoal. E, mano, aí várias coisas, eu tô dizendo tudo isso pelo seguinte, várias coisas que eu coloco aqui com vocês, né, que inclusive já são muito diferentes dos primeiros vídeos que eu tenho aqui no canal, nem mesmo alguns bordões, jargões que eu falo, eu repito, né, tipo, sei lá, antigamente eu falava pontinha do iceberg, o colossal, bibibabá, né, que também inclusive já tem aí de monte, né, e lembrando, cara, não trago nenhuma novidade, eu não inventei nada, não descobri nada. É a forma que eu me conecto ali, que é algo novo, eu falo, caralho, né? E tem muitas coisinhas, né, que, poxa vida, eu coloco aqui, eu vivo aqui, né, faz parte, né, de toda a existência que eu tenho, as tramas, os desdobramentos, etc. E o que a gente vai falar, né, bravamente aí pra quem me aguentou 4 minutinhos, é como nós, de uma certa forma, obviamente para aqueles que se identificarem, né, temos uma dificuldade em saber de fato quais seriam os nossos sonhos para a vida, o que desejamos então ser, se talvez alcançamos, né, esses sonhos, essas projeções, né, se nos identificamos então com aquilo que somos de fato, né, e aí sim entrando um pouquinho para nós, né. Mas antes eu vou fechar dizendo de mim. Como de uma certa maneira, eu tô colocando no plural, caso haja identificação. Como de uma certa maneira, cara, no caso eu agora, né? Eu passei a vida inteira sem, de fato,
saber o que eu queria ser na vida. Até fiz vídeo já disso, mais antigo. Sem de fato saber o que eu queria ser na vida. Sem ter um sonho real, né? É que quando eu, de repente eu coloco assim, alguém pode pensar como eu pensei agora. Ah, ser o quê? Que tipo de sonho? Eles estão de uma certa maneira conectados aos nossos objetos, aos nossos elementos, às nossas formatações, né? Que seriam então facilmente reconhecidas. Ah, o que você quer ser na vida? Ah, quero ser médico, quero ser, sei lá, advogado, engenheiro. A tríade clássica, né, da relação bem-sucedida. Ah, e qual é o seu sonho? Ah, meu sonho é ir pra Disney. Não sei, quanto criança. Ou ser astronauta, bombeiro, né, também. Ah, eu quero, sei lá, você vai crescendo, né, vivendo uma relação mais ordinária. Pô, eu quero, puta, ter uma família, ter uma casa na praia, pra poder ir no final de semana. E legal. Ou, né, as outras coisas que tem por aí, até mais hoje com o mundo, na questão digital, ampliando todo o universo, né, de possibilidades e, sei lá, projeções, fantasias ao que talvez pensamos querer ser. Cara, eu nunca tive, mano. Nunca tive, né, como se eu não tivesse uma pulsão vital, né, pra essas coisas. E a gente tá trabalhando meio que em cima disso, e eu já falei aqui, por isso que eu tô dizendo isso. Cara, eu ainda não sei o que eu quero ser. Eu ainda não sei o que sou. Mas eu trabalhei tão forte em mim aquilo que eu não queria ser. Eu trabalhei tão forte aquilo que eu não queria ter. Eu trabalhei tão forte aquilo da forma que eu não queria estar, que, ok, eu consegui. Mas e aí? Tá bom, eu não sou o que eu não queria, eu não sou o que eu não queria ter, eu não sou da forma que eu queria estar. Então, o que sou, o que tenho e como estou? Como estou, eu consigo encaixar um pouco nas identificações terrenas, mundanas, né, ordinárias. O que tenho, também, né, dá para colocar desde questões concretas, né, mais objetivas e né, uma estrutura, um objeto, né, tanto quanto nas questões abstratas, né, de repente as questões que tenho. Agora, o que sou? Porque o que sou, mano, entra em tantas subjetividades, e aí eu acho que o maior erro, cara, que temos hoje na vida, né, tudo bem, na minha visão, é tentarmos colocar aquilo que só se manifesta, que só se sente, aquilo que até mesmo né, um corpo, ainda que não dentro do que entendemos sobre corpos, né, matérias, estruturas, do que é abstrato e subjetivo. Gostei do ato falho. O que é abstrato, né, e subjetivo é uma expressão objetiva, né, porque sim, o que sou? Cara, de uma forma abstrata eu consigo responder de várias formas. De forma objetiva e simples eu preciso enquadrar. Ah, eu sou pai. Ah, eu sou conselheiro, acompanhante terapêutico, sou escritor, sou artista plástico, sou criador de conteúdo, quero pensar que sou uma figura midiática, mas não sou de fato, mas não estou numa constância, tive alguns momentos. Então o que sou? Ah, sou santista, sou jiu-jiteiro, sou tatuado, sou moreno, de olhos castanhos. Ah, sou de descendência italiana e espanhola. Que sou? O que sou? Eu sei o que eu não quero ser. Agora o que sou? Tem que colocar aí. Ok. Então, vamos pensar agora o que eu quero ser. E por que querer ser? E por que querer ser algo identificado nas nossas questões objetivas? Na extração do que não condiz, né, a possibilidade legítima em ser alguma coisa que está num campo abstrato, necessariamente colocando em um campo concreto. Então o que eu quero ser? E em cima dessas questões, né, para finalizar assim, entrarmos então nas nossas reflexões livres, pois falarei de alguma forma espelhativa algumas questões que aí entram sim na visão do vício, da droga e da sobriedade, abstinência, recuperação e tratamento. O que hoje então eu tenho como fantasia, sonho, projeção para mim?
E de novo, cara, de novo, eu não consigo enxergar. Porque eu passei a minha vida inteira, até o épico momento da crise de ansiedade, né? Onde, só para não deixar tão vago, quando eu nasci até os 14, reprimindo, né? Não colocando juízo de valores sobre certo e errado, quem fez, quem não fez. Mas a forma que eu identifico hoje, através de uma investigação analítica, um trabalho psicológico, etc., entre diversas outras coisas que eu já fiz, e nem vou falar para não enaltecer ainda mais minha vaidade, como se isso então fosse me definir a um tipo de ser. Foi do 0 aos 14. Repressão, a minha própria repressão, por não ser identificado como participativo ao que existe de uma forma ordinária, né, padrão, etc. Dos 14 aos 29, drogado, viciado, né, totalizando então os finais da minha existência dos 14 aos 29 anos como uma totalidade dos 14 aos 29 anos drogado, o que seja, né? E dos 29 até a época da crise de ansiedade, uma nova estrutura, né? Condizente então a um outro nível de signo de sobriedade e abstinência. Então, em nenhum momento eu consegui de fato ser sem essas definições para encaixar, né, a complexidade infinita de algo abstrato subjetivo em identificações mais objetivas e concretas da existência, ao que temos então de entendimento, inclusive aos padrões que são múltiplos, né, ao todo do planeta. E aí chegamos finalmente e seguiremos adiante, tá? Mas essa breve apresentação de 11 minutos para fazer entender como, cara, que legal que é realmente mergulhar para dentro de si, e que isso sirva com certeza, né, para que possamos então compartilhar talvez aquilo que todos nós buscamos, alcançamos e perdemos, que é ser feliz e amado, né, tanto quanto o mesmo aos outros, e que isso comece então em casa, né, e não na facilidade externa. É muito mais fácil viver isso com outros. A grande questão é quando a gente vive com os nossos. Mas para isso, temos que viver primeiro conosco. Vamos lá, dá um olho na água e a gente segue. A ideia aqui é o seguinte. A ideia aqui é o seguinte. Ai, caralho, mano. Eu ponho limpa a boca. Vamos entrar, tá, em alguns cenários comuns, né? Jamais como uma totalidade, uma máxima, nem mesmo algo que defina, mas eu poderia até mesmo seguir falando de mim, mas eu acho que já deu, né, da minha apresentação aqui bem egocêntrica, né? Então vamos explorar possibilidades, né? E o ponto é, caralho, existem pessoas, eu não colocarei, não, eu acho que eu vou transitar. Existem pessoas que até ter um momento, né, de uma vida destruída pelo vício de drogas, né, construíram, viveram e têm, né, uma série de questões que as definem talvez como ser. E ela mesma se define como ser, se sente assim, né? Tanto quanto ter, né, e a forma de estar. Estar muitas vezes não é explorado, mas, cara, estar é o grande segredo, né? Já outras não, né? Passaram a vida, sei lá, tentando nunca se identificar e beleza. E aí, assim como eu ilustrei um pouquinho, né, mesmo que de uma forma breve, considerando todos os conteúdos que já existem, até mesmo meus livros, né, diga-se de passagem, tem aquelas que fagam, né, sem ser pejorativo. Tô falando de mim, então. E dado momento, encontra a destruição do vício em droga, para então a recuperação e o tratamento, sobriedade e abstinência. Lembrando que isso pode ser vivido também em vários momentos, pessoa vivendo ali períodos de tentativas, são processos de tentativas, né? Processos de tentativas, inclusive, dessa forma. E aí, uma das grandes dificuldades é tipo, e agora, o que eu vou fazer? E agora, o que sou? Lembrando, né, até mesmo alguns complementos de vídeos anteriores que, querendo ou não querendo, né, dependendo dos seus níveis de compartilhamentos, já tá ali, cara, a marca de viciado. Só uma questão importante aqui, né? Quando a gente fala de droga, cara, não deveria ser colocado isso, mas eu tenho enaltecido. Droga, cocaína, êxtase, LSD, bibiabá.
Cara, droga é bebida alcoólica. Droga é maconha. Droga é psicofármaco, ok? Ponto. Aí o espertão vai falar, mas cafeína também. Sim, velho, também, velho, né? Mas a cafeína não faz, cara, o que o remédio em uso abusivo, excessivo, mano, não prescrito faz. Né? Pode foder o rolê, mas não. Né? E o álcool, mano, também. E por que o álcool não entra e o psicofármaco não entra nessa relação de droga? E a maconha? Faz o seguinte, vê um pouquinho o mundo, aí você reflete, aí você vive a sua verdade, tá tudo bem, né? E também quando a gente fala de vício, cara, respeitosamente, sabe? Viciado não é aquele cara que, pô, tá fumando pedra embaixo da ponte, mano, barbudo com cobertor, mano, na fogueira, né? Cara, às vezes viciado, drogado, mano, é aquele que tá cheirando um pó, mano, da mais alta pureza, na cobertura, mano, do seu complexo empresarial, mano, sendo CEO, brother, né? Só que ele faz isso já de uma forma totalmente viciada, né? Mas ele é mais chique, é mais bonito, ele tem mais valor do que, mano, o cara que tá sem dente, fumando pedra embaixo da ponte, barbudo, mano, com sopa grudada, velho, na fogueira. Quem é mais drogado? Qual que é o nível do vício, né? Tanto quanto, mano, aquele cara que se fode com maconha, velho, né? Então, assim, porra, beleza, vício, né? Tem essas questões. Mano, e quem é viciado em jogos de aposta, velho? E quem é viciado em sexo, mano? E quem é viciado em pornografia? Não somente já existe uma dificuldade de ser viciado em pornografia, como também as novas conscientizações, e sim, né, que bom que existem, como a pessoa promovendo algo que é degradante, não sendo reconhecido no aspecto da doença, do vício. Então, mano, são reflexões, velho, são reflexões que talvez ajudem, né, pelo menos continuar se fudendo, continuar excluído, continuar dentro de uma questão moral e ética, né, mas que pelo menos possamos nos posicionar, não levantando bandeira, mas cada um faz o que quiser, né, do tipo, poxa, conscientizações, os gêneros, as diversidades, com certeza, mano, de suma importância, velho. Mas eu não vou conseguir usar uma fitinha de autista, respeito autista, né? E nem colocando em base de comparação, ao nível de conscientização da existência, né? Com uma fitinha de drogado, mano. Pô, eu sou drogado em crack, velho. Inclusive em uso. Como é que eu vou ser recebido num restaurante Estrela Michelin, servindo vinho, com a minha fitinha de viciado em crack, né? Onde, inclusive, um bêbado, né, um alcoólatra, que agora se tornou alcoolista, constrangido, não usa sua fitinha também, porque aí teriam fitinhas de todas as questões do vício em droga, ali, sem seu nível de pertencimento, né? Esse é um grande exagero. E a grande questão também é o seguinte, e aquela pessoa que é viciada em comida, como que ela vai fazer para viver? Nos aspectos de pertencimento e reconhecimento, sabe, e participação da existência, porque a pessoa possui uma doença. E aí entra um outro ponto que é de grande dificuldade, do tipo, é uma doença que nasce com você ou você adquire. Porque se nascer com você, você tem um pouco mais de valor. Se você adquiriu, é porque é sem vergonha, vagabundo, preguiçoso, mentiroso, fracassado, manipulador. Ou seja, velho, a gente tá arrastando ainda, a gente não tá engateando. A gente tá arrastando, mano, nas questões práticas, reais, funcionais, mano, a questão do vício, né? Na teoria, na literatura, no nível, né, acadêmico, científico, medicinal e social e humanizado e psicológico, e tá lindo e maravilhoso, velho, né? Ali nos métiers, né, lindos e maravilhosos. Cara, obrigado, valeu, da hora, mano. Na pista, mano, a pista é outra fita, mano. E aí é tão difícil, mano, viver isso, que do vício à morte tá pertinho, né? Ai, vamos lá. Então, a questão é a seguinte, né? Poxa, retomando um pouquinho. Cara, ficou viciado em droga, momento destrutivo. E até então não fez nada na vida. Existem vários. Nossa, mano, fica uma sensação ruim, velho, nojenta, de tipo, sei lá, um catarro preso na garganta, mano. E não é, e sei lá, mano, zoado, velho. Resquícios da sinusite grave que vem junto com a crise de ansiedade. Pois bem, né? Cara, ali então, poxa, pessoa no seu momento destrutivo do vício em droga, né? Vamos colocar alguns cenários aí que viram.
Estabeleceu então ali, né, os processos de tentativas, né? Um dos primeiros processos que são os mais difíceis é talvez aceitar, ou se conformar, ou se questionar e tentar entender se realmente está viciado em droga. E aí, né, procura coisas na internet e tal, fala, pô, o primo do fulano aí, do conhecido, pô, foi internado, teve problema também, pá. E aí, uma das primeiras coisas que vem na cabeça é clínica, né, na grande maioria. E começam a se também pensar nas questões de grupos de recuperação, né, e tal, as comunidades. E aí, pô, hoje, cara, que bom, né, que existem várias frentes no mundo digital compartilhando sobre essas questões. Podem haver ali identificações, né, as questões mais também práticas comuns, como psicólogos, psiquiatras, né, psicanalistas, terapeutas, né. Também tem as linhas, né, poxa vida, das medicinas naturais, esotéricas, questões religiosas, né, técnicas em, pô, de repente, métodos unificando aí as questões de atividades físicas, conceitos mais detalhados, práticos e sequenciados, e uma série de questões também psicológicas. Como falei, qual que é a fita? Não. Vai dinheiro, né? Pronto para e condições de mano. Então, e aí, mano, você encontra ali a sua forma e começa a viver a recuperação, tratamento, seja lá o que for. E aí o universo se abre, né? Porque assim, considerando que a pessoa tenha vagado, aspas, né, sem nunca ter se encontrado, que é uma coisa que acontece bastante, inclusive. Mesmo já tendo os títulos de, sei lá, médico, família, casa na praia e tal. Mas ela nunca se encontrou, de fato. Porque no fundo, sei lá, ela queria ser instrutor de escalada sem ferramenta, utensílio, de coqueiro no Nordeste. Era o sonho dele, velho, né? Ele não conseguiu, puta, nunca se encontrou, e mesmo sendo um excelente médico, né? E, pô, uma família linda e, caralho, um exemplar de uma definição de um ser, né? E aí, mano, o cara ficou doidão, velho, né? Usava os remédios, começou a cheirar pó, mano, né, mano? Metafetamina, mano, né? Era boizão, tinha acesso, mano. Inclusive tinha ali uma questão junto às funções sexuais. Mano, ficou todo atrapalhado. E ali, pô, e agora? O que vai ser? Ele retoma a sua vida, né? Naturalmente, né? As questões de trabalho e tal, não sei o quê. E aí entra meio que nesse bololozinho aí que eu falei, né? Porque também é difícil de entrar nesses bololôs que eu falei. Poucas pessoas, né? Sentem isso importante, acreditam, né? Nessas questões. Eu acho que é mais para pessoas com muitas inquietudes. Mas ele entra. E aí ele tá lá e fala, cara, e agora? Né? Porra, o que sou de fato? Ele já tem as definições, ele já sabe que ele é, né? Já é reconhecido aos modelos, inclusive com um ótimo posicionamento, né? Até mesmo uma presença prestigiosa, de status dos caralho, né? Mas não, mano, ele não é aquilo, velho. Ele não é aquilo, mano, não quer, só que agora ele é drogado. Agora ele é conhecido na família como drogado, ele foi internado, né? Ai, meu Deus. Ele foi internado, né? O doutor, a doutora, não sei o quê. Sem grandes ofensas, né? Mas estou aqui usando uma relação. E também, obviamente, as identificações, se assim forem. Não importa o que aconteça, não importa o que faça, tá lá, drogado. Se existe lapso, recaída, volta ao uso, dependendo de onde ele tá, inclusive, também, né? Mano, fudeu, velho. É algo que, mano, ficou taxado. Como será, como poderá de fato, né? Qual será a possibilidade dessa pessoa viver, então, esse encontro que ela teve? Encontro que, até mesmo, pode ser, né? Um dos motivos dela ter ficado viciada em droga, né? Pra deixar bem, né? Cara, a grande questão, mano, é que tudo bem, é possível, né? Mas qual é a possibilidade de não trazer junto você essa marca que nunca sairá e sempre estará junto você de drogado, de viciado? Existem pessoas, né? Vamos ampliar um pouco, porque essa
ilustração talvez ela não tenha encaixado muito bem. Eu vou colocar um pouco mais comum, né? Porque mesmo existindo algo desse tipo, com certeza, né? Ou com algumas variáveis em cima disso, ela entrou num corpo já muito estruturado e padrão. Então fica até difícil, né? Identificar alguma coisa desse tipo. Mesmo que exista aí, mano, com várias outras coisas. Enfim, a grande questão é que essa marca, mesmo existindo pessoas que não abrem pra ninguém, né? E aí sim, tudo bem, essa marca não é acompanhada, mas você sabe, né? Essa marca, velho, ela é um lugar impeditivo de você, talvez, mesmo que sem saber ao certo o que você é, o que você queria ser, etc e tal, talvez não haja reconhecimento, legitimidade, validez, se é que existe essa palavra assim, não validação, não sei, mas eu gostei de validez, onde de que adiantará você não querer ser um drogado e um viciado? Vocês percebem o lugar que eu tô levando? Porque esse é um lugar, cara, comum, velho. Esse é um lugar real. Esse é um lugar que na prática não é alinhado com a literatura, com a comprovação, com a ciência, ou com as nossas estruturas que nos permitiriam participar da vida, da existência, né? Cara, então é um bagulho muito difícil, muito louco, que no final das contas, velho, parece até mais fácil usar, né? Só que ainda assim, até mesmo pra quem chega nesse lugar, é certo não querer usar. Porque não querer usar, não querer ser drogado, não querer destruir tudo, cara, não querer perder tanto quanto você já perdeu, cara, não querer ficar louco como você ficou, não querer, cara, viver aquele nível de situação apocalíptica. Legal, mas esse é o básico de uma vida ordinária. Esse é o básico de uma pessoa comum. Esse é o básico das etapas, dos crescimentos, do que se vive realmente. Então é uma parada tão foda, mas tão foda, que ao chegar então, né, vamos colocar ali, nesse momento onde você vive o vício, a droga, a destruição, e começa a recuperação, o tratamento, a reabilitação, a ressocialização, que também, mano, puta que pariu, que nomezinho, né? O nome é difícil pelo seguinte, cara: reabilitação, ressocialização, recuperação. Ok, senhores, ok, dá pra entender, não é? Dá pra entender muito bem. Agora, reabilitar ao quê? Aos modos comuns, sem usar droga, sem fugir de você, sem anestesiar, sem que você procure uma forma de viver então adequado ao que você nunca conseguiu, ao nunca conseguir se entender. A forma que você se entende não cabe em lugar nenhum. As formas que você já tentou ser não foram sustentadas, continuadas, porque você muda, e isso também incomoda muitas vezes alguns lugares que talvez você esteja, né? Então você vai ser reabilitado ao quê? Ao que dentro da nossa, né, ramificação da tríade absoluta que nos rege, que são os poderes econômicos, poderes políticos e poderes religiosos, né? Dentro aqui do que nós temos isso aqui, né? Mesmo que você seja livre e tenha isso e tenha aquilo, né? Porque nós entendemos e aceitamos, e é de suma importância. Eu entendo, é importante, tá? As questões dos posicionamentos, da humanização, as reais conscientizações da diversidade, do gênero, dos direitos iguais, bibiabá. Drogado não tem esse lugar. Não tem esse lugar. Não tem, né? Porque vai bater de novo naquele lugar. Nasceu, puta, dá pra ter um lugarzinho. Adquiriu? Esquece isso. Mas tem que entrar nisso. Tem que entrar no quê? De novo, tem que entrar no quê? Então, as questões das outras pessoas que são, né, cara, é difícil falar isso, mas não é, sabe, desdenhando, mas assim, culturalmente, né, até mesmo em alguns lugares que você esteja, é blasé, é chique, é vanglorioso, de se vangloriar, né, que você tenha isso, né,
Caralho, cadê a porra do drogado? Sem contar que muitas vezes as pessoas que vivem essas questões de diversidade de gêneros e babá também, né, são drogados. Mas aí não entra no lance porque já tem a outra tensão. Então, mano, não existe, velho. Não existe, mano. Pode existir em alguns níveis, em alguns lugares, mas numa totalidade não. Ah, mas por que a totalidade? Porque a totalidade das outras coisas estão. Né? Diga-se de passagem, muitas vezes essas pessoas que corroboram sem ter lugar de fala são aquelas que eu já falei, cara. Estão na passeata, defendendo coisas que nem são delas, mas elas são participativas. Tá? É a primeira que vai fechar o vidro no seu carro importado, blindado, mano, no farol pra pessoa que tá ali. E ela tava defendendo na passeata. Né? Ou aquela que também, legal pra caralho, velho. É quente o bagulho. Boto fé. Né? Que não come carne porque, mano, é zoado matar o bicho. Mano, é quente mesmo, o bagulho é zoado, velho. Né? Vai fumar xixi. Ela não mata um animal, mas ela mata criança. Porque o haxixe vem do tráfico, do crime, mano. Vem com sangue de criança, velho. Não, mas como assim? Mano, é assim, velho. Né? Ah, não, se eu fumar flor, mano, natural, que eu plantei, mano, também vem, mano. A origem vem, velho. Então não paga sapo, né? E o drogadinho, né, o fudidinho, tá lá. Então, como ela vai ser reabilitada? Como ela vai ser ressocializada? Como ela vai ver recuperação de algo que ela nunca teve, nunca foi, nunca conseguiu? Então, a grande ideia aqui é, ok, né? Ok. Agora, já sabemos que não queremos ser isso. Não queremos ser aquilo que nos fez entrar novamente num lugar, num padrão, numa necessidade do que existe, porque eu não funcionava. Então agora eu entrei aqui, pá, trabalhei, né, o vício, a droga, um pouquinho talvez do que seja. Agora eu fui entregue às coisas que existem fora, né, dessas estruturas, para então tentar ser algo. O que ser? Cara, se tudo que eu fui é uma merda, ou se tinha uma coisa e outra que era legal, mas não era legítimo, então o que você? Aí você vai, talvez, pela primeira vez, tentar entrar nas vias práticas e comuns. Então você vai ali, talvez você goste, talvez você flua, talvez dê certo, e ok. Ok. Não existe juízo de valor aqui sobre ser certo, errado, bom, ruim, legal, chato, né? A pessoa está bem com ela. Mas então, tá bom. Até então eu não ia. Pô, chegou a determinada idade, determinados perrengues. Pô, e aí através da sobriedade e abstinência, legal, né? Inclusive, outro adendo, né? Sobriedade e abstinência, definitiva e absoluta. Isso vem de um lugar, vem de uma importância, legal. Quente, o bagulho é quente mesmo, né? Mas não pode ter disso, mano. A negação de repente a pessoa voltar a usar e ter, ai caralho, segura de tio. Uma vida diferente de um momento que ela viveu, né? Ou parar com uma coisa e manter outra, ou começar outra. Mano, tem que entender que é cada um, mano. A grande questão é sustentar o cada um. Vai passar por modelagem, vai passar por várias verdades, mano, né? Mas enfim, e aí você tá lá, já sabe que não quer ser, mas muitas vezes, detalhe, vamos lá, muitos detalhes. Muitas vezes, nem mesmo alcançamos essa possível ideia de, pelo menos, saber o que não quer ser. Porque já vamos tão direto nas questões que nos validariam, talvez, como participativo na existência, do tipo, puta, o que eu quero ser, mano? Ah, mas eu fui aquilo, mano. Beleza, mano, aí perde tudo, o que você é? Drogado. Não sou mais drogado, tô limpo. Beleza. E onde isso tem valor? Aqui, ali, papapá. Mano, o bagulho é louco. Eu não tô falando, mano, tudo isso pra, porra, desmerecer, sabe? Botar essa parada, mano, como se fosse uma merda. Pelo contrário, mano, é pra mostrar que muitas vezes o que entregamos às pessoas é essa legitimidade até mesmo desvalorizada. Ou se algo acontece nesse caminho, somos desvalorizados, né? Enfim, descartados, porque também tem essas mesmas ideias em comunidades distintas. Então é um cuidado. Na verdade não é que eu tô desmerecendo, pelo contrário, eu tô merecendo pra caralho, respeitando pra caralho, velho. Como talvez, né, até mesmo exista por aí, mas eu nunca vi, porque eu também não fico procurando porra nenhuma. Mas que tem que ter essa porra, velho. Caralho. Então beleza, tu tá lá, aí vai fazer o quê? Vai ser o quê? Patronizações. Ou uma extensão de qualquer coisa que você tenha vivido, sabe? Então é muito foda, velho, esse momento. É muito foda, velho, né? E qual seria, então, a fantasia, a projeção, o sonho pra sua vida? Porra, mano, meu sonho é, sabe, ficar
fitness, beleza. Meu sonho é ficar com harmonizado, beleza. Meu sonho é ir pra, sei lá, Maldivas, tá na moda de Playboy ainda? Ou já jubilou? Aí você quer ser o quê? Você quer ser, ou você quer ter? Ou você quer estar? O que de fato é? Eu quero ser influencer. Eu quero ser criador de conteúdo. Eu quero ser youtuber. Eu quero ser blogger. Tem blogger ainda? Acho que não é. Tá, mas você vai fazer o quê? Não sei, cara, mas eu sei que os algoritmos aqui, com as questões comerciais, publicitárias, mano, do marketing, da propaganda, e aí, mano, eu faço aqui que é a tendência. Legal, e ainda assim você é o quê? Eu sou influencer, beleza. Tá bom, tá satisfeito, tá feliz? Legal, velho. Mas, pô, você não tem problema com droga? Tive lá no passado, passou, beleza, sustento, né? Fulano de tal foi encontrado com droga, não é? Puta, olha lá, meu. Desvalidou tudo, acabou tudo, esqueceu tudo. Ficou a porra da droga, a porra do carimbo, velho. É onde a gente tá, mano. É onde a gente tá, mano. Entendeu? E qual que é a fita? A fita, meu irmão, é que talvez seja esse o lugar, né? Porque dentro de todas as coisas, se posso dizer alguma coisa sobre o que sou, é adicto. E o restante? O restante tá em vias de análises aí, é o que cabe, né? Os posicionamentos condizentes. Não, mas que absurdo. Beleza. Vai conhecer o paquera, né? Que legal, e eu já conheci lá no negócio de religião. Que legal, né? E o que ele faz? Caralho. A primeira pergunta ou a segunda pergunta é o que ele faz? Mas o que ele é? Aí onde ele mora? Aí a família dele. Aí você conheceu, como foi que vocês se conheceram? Aí se dá o prontuário ali, né? Nem sei o que é prontuário. Ele trocando ideia uma vez numa interface com o psiquiatra, ele falou prontuário. Eu falei, mano, você quer lá que é essa porra, velho? Enfim, você dá você entrega. Nossa, que legal. E o que ele faz? Mano, que pergunta filha da puta. O que ele faz? Não sei, ele faz bananeira. Cara, por que definir a pessoa com o que ele faz? Então perceba as voltas que eu tô dando. Que aí tu, naquele momento, né? Caralho, fudeu tudo, perdeu tudo, mano. Pô, mas tá ali, mano, sobra abstêmio, o bagulho tá louco, mano. Caralho, que felicidade, que conquista. Difícil pra caralho, né? Beleza. O que ele faz? Então, ele tinha uma empresa, né? Mas aí ele teve uma complicação. Que complicação? Ele teve ali uma depressão. Opa, a depressão tá começando a entrar. Tá escondendo que é viciado. Por quê? Por que se esconde que é viciado? Vocês estão entendendo o bagulho? Vocês estão entendendo a complexidade da parada? Né? E o que ele faz? Então, ele perdeu essa empresa porque teve problema de depressão, de ansiedade. Tá mais aceito, né? Ele descobriu que era bipolar e não sabia. Borderline. Mas isso não é que as pessoas se cortam? Eu escutei na TV, no noticiário. Não, isso aí vai complicar. Depressão, né? Beleza. Mas e agora? Agora ele tá fazendo os cursos, que ele agora tá, sabe, tentando se descobrir. Do quê? Tá fazendo ele tá estudando as cores das asas das borboletas para entender qual que é a sequência na metamorfose da larva. E como ele se sustenta? Ele é herdeiro? Ele é herdeiro. Então tá bom, tá legal, meu. Espero que dê certo. Não, ele tá morando na casa da avó, porque os pais brigaram e estão sem e perdeu o que tinha, e agora ele fez um puxadinho ali. Mas é uma pessoa super legal, um coração enorme, olha, meu, muito legal, especial, a gente se conectou de uma forma. Tá bom, mano. Traz ele pra gente conhecer. Aí chega lá, sem pano, abatido, nervoso.
fala de repente tava na clínica, aí lembra que não podia falar. Tu não pode ser o que tu é, compadre. Tu não pode ser o que tu é, meu irmão. Caralho, brother. Caralho, meu irmão. Eu posso fechar o vídeo aqui, mano. Você tá entendendo? Eu posso fechar o vídeo aqui, mano. Não, mano, vou dar uma esticadinha nos chicletes. Né? E aí, mano, aí tu fica ali no passado. Não, porque é minha empresa, não, porque aí tá, não sei o quê. Mas já foi depressão. Depressão, mano. Tava fumando pedra embaixo da mesa, mano. Tá ligado, velho? Barbudo, mano. As pessoas chegavam, cheiro estranho, mano. Ai, pedra é muito estranho. Cheiro pó, né? Mas até isso é muito louco. Até dizer, fumando pedra e cheirando pó, o pó tem um posicionamento diferente. Mano, na moral, velho, eu sou muito louco? Eu sou muito louco das ideias ou o bagulho que é muito imbecil? Ai, perdeu tudo no jogo. Que jogo? Esses de celular. Mas como? Como? É uma doença que você nasce. Mas não tem como tratar? Tem cura. De todas as formas. Mas teve de novo, não tinha cura. Mas não foi adquirido? Caralho, brother, na moral, mano. Olha, talvez isso traga uma certa desesperança a alguém. Mas não, mano, isso é esperança, irmão. Isso é esperança, velho. Porque como é que tu vai, em determinado da tua vida, tentar ser algo novo, né? Como é que tu vai manter o que tu já foi, sendo que agora você tem um carimbo que dizem não ser, mas tu mesmo traz, mano. E se acontecer alguma coisa, esse carimbo vem na frente, maior do que o teu diploma ou a porra do teu PhD, né? Ou as cifras que tu tem aí, mano, no paraíso fiscal. Talvez o paraíso fiscal dê uma anuladinha nisso, né? Afinal de contas, faz parte da tríade máxima da nossa agência, que é o poder econômico. Muitas vezes está associado a poder político e poder religioso. Mas ainda assim sofre, né? E se mata. E fica viciado, né? Então, mano, o que ser? Parece que para ser você precisa definir-se com ter. E por isso que o segredo é estar. Porque o estar, ele te coloca em um lugar onde estar te faz tanto ter como ser. Ao mesmo tempo que o ser e ter não importa. E ainda assim o carimbo do vício tá lá. Ei, caralho. Olha, eu não imaginava que a conversa fosse para esse lado. Eu gostei, né? Eu cheguei onde eu preciso, já tenho um tempo muito longo, né? Mas só para deixar aí uma pequena conclusão de muitas coisas que se manifestaram, né? Talvez seja um pouco impactante, né? Muito visceral tudo isso. E realmente pareça ser sem valor ou talvez não levar a lugar nenhum, né? Mas lembre-se, né? São provocativas, cara. E, mano, a grande questão é que, na verdade, o que eu tô colocando aqui é um puta do respeito, mano. É realmente um chacoalhão, né? Existindo isso, algum nível de identificação e ciência, né? Coerente ao que temos aí, novamente, as grandes regências. Mas ainda assim, são formas de você entender, muitas vezes, como até mesmo entregar para as pessoas, né? Talvez aquilo que você seja de fato, né? Existindo então uma preservação no aspecto deste momento, ou por todo sempre, da adicção, por exemplo, ok, não fazer com que isso te defina, mas entender que qualquer coisa, mesmo não sendo de uma origem da adicção, sei lá, um desnível no humor, qualquer coisa do tipo, outros sabendo, isso será colocado como, né? Então, como colocar de uma certa forma, pelo menos o que você não é, né? E como, mesmo que você ali já seja, já tenha, esteja, ou não, mas em vias de algo, entender que muitas vezes, cara, assim como hoje eu vivo, talvez para essas pessoas com mais inquietude, pareça que não é nem necessário, cara, saber o que se é. É por isso que eu não consigo encontrar o complemento disso que eu não explorei muito, que seria, né? Qual é o sonho, qual é a fantasia, qual é a projeção. Parece que isso está atrelado a quando você, pelo menos, sabe o que quer ser.
E como eu não sinto uma necessidade em saber o que sou, mesmo que eu tenha aí alguns títulos já definidos, e eu consigo somente viver as coisas que eu acredito e sinto de fato, né? Entre outras que talvez em vias de uma importância com bases de ônus e bônus, sacrifício e benefício, blá blá blá, entrem também dentro de uma dinâmica que alcance algo que eu acredito e sinto. Eu não sinto importância, cara, em definir o que sou, porque de fato eu não sei o que sou. Tem essas coisinhas humanas, não que eu seja não humano, mas ok, né? Se elas passam um pano, né, para uma vitrine, uma notoriedade ou até mesmo uma exclusão, beleza, cara, então fica com isso, velho. O que você precisa, tá aí, cara. Mas eu não sinto necessidade de saber o que sou ou o que eu quero ser. Mas é legal, pelo menos, saber o que eu não quero ser, que também estavam associadas a ter, de uma certa forma, ou aos estados que me encontrava, né? Então, a projeção de um sonho, uma fantasia, é difícil pra mim, porque quando eu penso nisso então eu quero ter para ser. Mas é difícil, porque ao viver isso, a única coisa que fica latente em mim é como não morrer, mesmo que em muitos momentos o desespero em não aguentar a vida é por não ter, por talvez não ser. Então talvez, para diminuir o nível sufocante da existência, seja legal tentar, pelo menos, pensar talvez o que eu queira ser e ter. Nossa, que sinuca de bico. Enfim, são momentos reflexivos para aqueles que gostam, e pelo menos temos aí uma base, né? Ainda que sem resposta, mas muitos chacoalhões ok, né? Ok, seja o que for, pelo menos temos um lugar de base ao que não queremos. Não importem nada dos horizontes adiante. Sabendo tudo isso que eu já retratei, para não voltar, teremos sempre um ponto de partida e um ponto de retomada. E mais do que isso, né, para encerrar, pelo menos agora encontrei algo legal. Não desvalidando ou não existindo algo que talvez você seja ou sejamos, mas a forma que conseguimos estar com as variedades e variações e etc. da existência, conectando então com aquilo do outro. Acho que é isso. Eu acho que é isso. Porque aquele que consegue se conectar com os outros, ele não precisa de uma afirmação do que é. Eu vou parar por aqui e deixar essa no ar. Demorou? Mas é isso. Nós!